Fala pessoal, olha só, fechar a primeira semana positiva, fechar o primeiro mês positivo, pagar a sua primeira DARF, que sonho, né? Para quem é trader sabe o quanto isso demora, o quanto que a gente enfrenta de problema. E do nada o Nilson tinha colocado no grupo que hoje, dia 30 de setembro, ele estava agradecendo por ter conseguido fechar o primeiro mês dele positivo. Tudo bom, Nilson? Tudo bem, graças a Deus. E feliz da vida, né? Você vem fazendo um mês, um pouquinho por dia, né? Tradando R$50, R$100, R$50, R$100, sem deixar voltar, seguindo o setup, arrisca, parando quando faz a meta, não tradando novamente para não devolver. E aí chegou no final do mês, eu consegui realmente cumprir o que eu me defini para mim como target, como meta, e seguindo o setup à risca. E aí você vê o quanto libertador é e quanto é possível fazer isso. Quanto tempo demorou isso, Nilson, para você? E nós estamos em setembro. 7 meses. Apenas no 7º mês você ter conseguido. O que são os problemas que você enfrentou nesses 6 meses anteriores? Eu acho que é importante a gente conseguir estar em paz com a gente mesmo. Isso é fundamental. E seguir realmente o que você se propõe a seguir. O que acontece no começo é que você acha que vai conseguir fazer dinheiro muito rápido, isso não existe. O processo ele é lento. Você tem que realmente seguir aquilo que você se propõe a fazer, com relação ao teu setup, com relação às tuas metas, com relação à hora de parar e respeitar isso. A hora que você consegue fazer isso e consegue ter a tua paz interior e de espírito, você consegue juntar as duas coisas e evoluir no caminho positivo. Urgência, aquela preocupação absurda de ter que fazer o dinheiro. Não, o dinheiro vai ser uma consequência de eu acertar o trade, de eu fazer a coisa certa, de eu seguir meu setup. E aí o dinheiro vem naturalmente em função dessa evolução. Você é um chefe de família, né? Sim. Casado, tem filho. Você falou que mudou, né? Você chegou a conversar com a tua esposa, ela te ajudou aqui a falar assim, tipo, vai tranquilo, vamos no tempo necessário, ao invés de forçar, para que você tivesse essa estrutura, porque senão, como é que o Nilson sai do cara que, putz, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso ter um filho pequeno, porque assim, pô, a gente tá aqui há 4 horas, 5 horas de São Paulo, e eu vi você deixando o teu filho, que talvez seja o bem mais precioso que você tenha hoje, aqui, para ir se dedicar lá no cowork, praticar com a gente, e assim, eu vivenciei a dificuldade, a frustração de não ir, de não ser daquela maneira como a gente queria, e faz um ajuste, conversa e tenta corrigir o dia seguinte. Como é que foi essa parte dessa mudança para você? Porque, embora você acredite que é possível, que vai dar certo, o tempo vai passando e as contas vão acontecendo. Então você vai ficando... O tempo não para. Exatamente, você vai ficando preocupado com o todo, né? E isso você entra numa espiral negativa, se você não conseguir cortar isso, te derruba. E como que você conseguiu cortar? Eu entendi que eu não podia correr atrás do dinheiro, que o dinheiro seria uma consequência da minha execução correta e que eu tinha que seguir à risca a execução que eu estava proposto a fazer. E o que é que eu estava proposto a fazer? Isso veio do ensinamento de vocês, seu, do Monteiro, do Paco. Eu consegui pegar um pouco de cada um, né? E absorver aquilo que fazia sentido para mim e comecei a trabalhar isso. Me dediquei a cumprir, né? Aquilo que eu falei. Parou, deu metaloss, deu gain. Não voltar a tradar de novo, por mais bonito que estivesse o gráfico, te chamando para aquilo, né? Desligar a máquina quando eu estava tendencioso a fazer alguma bobagem, sair, fazer outra coisa. Então isso que foi o dia a dia fazendo isso certo, foi me criando motivação e vendo o reflexo positivo, criando mais motivação, e aí você entra na espiral positiva. E é isso que me trouxe até aqui nesse primeiro mês. E eu acredito que daqui para frente eu vou conseguir seguir isso e manter os meses positivos e obter o resultado que eu preciso mensal mais adiante. A coisa ela não é tão complexa. Você entendendo os pontos, ponto lugar de compra, lugar de venda, e seguindo isso, a risca dentro daquilo que você tem na cabeça, a coisa flui, né? Agora, é importante estar de bem consigo mesmo, para que você consiga abstrair
as grandes preocupações, os grandes problemas, se concentrar no momento do trade, na operação que você tem que fazer, naquilo que você se propôs e seguir o próximo passo. Um passo por vez, sem ganância, sem querer valores absurdos, mas um tijolinho por dia você consegue construir a casa. Porque as pessoas que chegam aqui, num primeiro momento, elas acreditam que existe uma fórmula pronta. Não tem. Não tem fórmula pronta. E é engraçado, Quer dizer, todos que eu vi, todos, nós acabamos por ter que se compreender, se entender, e nós temos que, no final, para conseguir vencer, conseguir ajustar e resolver a nossa equação, como você pontuou. Quando a gente está falando para o público, aí tem o cara de TI, temos o advogado, aí você tem o mega empresário, o cara que construiu já um patrimônio, que ele conseguiu ver as coisas diferentes. Tem pessoas que têm um alto nível de importância, juízes, desembargadores, né, políticos, que são pessoas que vêm visitar a gente no cowork. E aí eu começo a ver que todos eles têm a mesma dificuldade. Eles estão batalhando com o mesmo dragão. Esse dragão, ele sabe mais ou menos como eu vou tomar partido das coisas, como eu vou tomar as minhas escolhas. E ele me questiona o tempo todo. Então ele fica jogando fogo nas minhas escolhas. E ele faz muito a gente pensar como ser humano e rever se realmente a gente está idealizando a coisa certa, né, em termos de, pô, será que eu sou esse último biscoito do pacote mesmo ou peraí? E eu vejo que as pessoas que chegam, devido a elas estar procurando o método milagroso, a fórmula mágica, elas não se preparam para lidar consigo mesmo, né, enfrentar você da forma mais pura, que é quando você faz uma coisa, você valida essa coisa e você começa a ver assim, cara, o que eu estou fazendo não tem o menor sentido para mim, ou toda a inteligência que eu falei, pensei que eu tinha, não está servindo de bosta nenhuma aqui. E esse conflito que gera, ele é muito difícil de resolver por uma questão humana. E por que eu trago sempre pessoas diferentes, formas diferentes, pessoas que criaram soluções diferentes? É porque eu acredito hoje que não são métodos, não são fórmulas, são pessoas que entendem como resolver os seus problemas e tomam decisões melhores para consigo. Porque você falou assim, aqui mesmo, né? Em algum momento eu tenho que desligar o computador, porque senão destruiria tudo. Então não tem a ver com a técnica propriamente dito isso. Tem outros colegas que estariam em casa e eles vão assim, ele ganha de manhã e ele perde à tarde. O que vai transformar esse cara ganhador ou melhorar o acerto desse cara é deixar de operar, e não tem a ver com técnica, com o método. Tem a ver com postura, com tomada de decisão. É melhor para mim, pior para mim. O trabalho que vocês fazem lá no coworking, eu acho ele fundamental, porque quando a gente está lá convivendo com outros traders, né, que tem a mesma dificuldade que a gente vai entendendo que nós não estamos sozinhos, que aquela parte técnica difícil é comum a todos nós, né? E a facilidade que a gente tem de acesso a vocês para conseguir tirar dúvida, aprender, ver vocês tradando, dá um crescimento, uma evolução muito grande na parte técnica da gente. E eu não sei muito bem o porquê, mas por algum motivo eu concluí que eu não estou aqui simplesmente por estar, que eu posso utilizar o trade num dia mais adiante, quando eu estiver já numa situação mais estável e sólida, para trazer benefício para outras pessoas, além da minha própria família, além de ser um benefício para mim. Ou seja, isso é uma atividade que eu posso trazer um conforto muito grande para mim, para minha esposa, para o meu filho. E se eu souber utilizar isso, eu posso ajudar muitas outras pessoas de muitas outras formas, ou com instituição de caridade, ou ajudando, ou ensinando alguma coisa para alguém, enfim, porque eu vou ter tempo disponível e entendi que o Nilson não está aqui simplesmente por estar, que eu posso fazer alguma coisa a mais por alguém. Você comentou agora em outros lives tuas, em outros vídeos teus, eu já vi você comentar várias vezes, que
o trade transforma as pessoas como ser humano. E é isso que eu acabei entendendo. E é isso que eu estou vendo o resultado. E é isso que eu estou vendo as coisas acontecerem. Então isso me faz crer realmente, isso me faz crer realmente que existe um motivo maior, né, o qual eu estou tendo conhecimento e discernimento desse motivo agora, e que isso vai me trazer alguma coisa boa para mim e boa para muitos outros também. Enfim, acho que é isso. Não sei se eu consegui. Não, beleza. É que assim, e eu comecei a evoluir muito quando eu comecei a entender que eu, no trade, e aí foi o trade que me fez isso, tá? Que eu, por mais que eu falasse para os outros o quanto eu era inteligente, o quanto eu era bom, o quanto eu era o gostosão, quando eu tradeava e eu cometia os meus erros, eu confrontava a única pessoa que poderia ficar puto de verdade, que era eu mesmo. Hoje eu entendo que assim, tem alguns ditados que dizem, né? A educação transforma, a educação modifica. Sim, eu consigo olhar que o conhecimento ele pode fazer com que você entenda mais perspectivas, te abra mais caminhos. É em cima dessa frase que vai, tá certo? Esse é o caminho. Eu quero ser o melhor para o público, então eu jamais vou querer errar. Eu sempre lá atrás, quando eu montei o trade ao vivo, eu tive uma vantagem competitiva em relação aos outros, no meu modo de ver, porque você estava me assistindo, eu com minha conta real aqui, e eu era obrigado a falar assim, cara, a compra tá aqui, o stop tá aqui, o alvo é ali. E eu pagar para acontecer aquilo e eu não poder na sua frente falar assim, é aqui, mas eu vou mudar a porra toda. Não tinha como eu fazer isso. É diferente quando a gente tá sozinho em casa, que você fala, não, aqui, e você faz isso aqui, que não tem nada a ver. Você ter alguém te cobrando, um amigo, um professor, um mentor, um familiar, um companheiro de trade aí, um que tá tradando, que possa ficar olhando e falar, o quê? Cara, vai ajudar as pessoas pra caralho. Sim. Então, tem vários detalhes que podem ajudar, que estão fugindo da parte técnica. E às vezes a técnica você já está até transbordando de tanto conhecimento, porque não precisa de tanto. A maior parte das pessoas que ganham dinheiro é com coisas simples. Você pega lá o rompimento da vela de 60 minutos, rompimento de ajuste, você não precisaria nem ter estudado análise técnica para fazer aquela merda. Só apenas entender quando, onde e por quê. Que é assistir mercado, falar, esse eu faço, esse eu não faço, esse eu repito. Aqui eu tenho que parar. Então não tem a ver com conhecimento de análise técnica. Tem a ver com fazer a coisa certa. Não, aliás, não é vinculado a um conhecimento exorbitante, não. Muito pelo contrário, muito conhecimento, muitas técnicas, muitos setups, muitos métodos te embaralham e não sai para lugar nenhum. Só te vão te deixar confuso, indeciso na hora de fazer o trade. Eu aprendi que eu tenho que ter convicção, atitude, né, com relação a onde eu estou entrando, onde eu estou saindo, e em cima daquilo que eu acredito, o setup que eu acredito, e eu acredito nisso porque eu ouvi outras pessoas fazendo, outras pessoas me ensinando, que no caso foram vocês, né, e aquilo faz sentido para mim. Então eu vou lá e respeito o que eu posso perder, o que eu posso ganhar, o que eu tenho que ganhar, e sigo um passo por vez. É simples, mas não é fácil. É muito simples, mas não é fácil. É o dinheiro fácil, mais difícil do mundo. Exatamente. Nilson, obrigado, irmão. Eu que agradeço, Igor, você pela visita. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.